Com 160 militares dos comandos prontos para partirem em missão de combate para a República Centro-Africana, o regimento ganhou esta manhã 23 novos boinas verdes. O curso 127 chega ao fim, sem que haja data para uma nova formação, depois das mortes de Dylan da Silva e Hugo Abreu. Iniciaram a formação 67 instruendos. 23 chegaram ao fim. Com a consternação própria de quem perdeu 2 camaradas de armas tombados na persecução do sonho de serem comandos. O Hugo Abreu e o Dylan Silva estarão connosco em cada resposta de guerra e seguirão em vós sempre que cumprirem como comandos o vosso dever. Terminou o 127º curso de comandos. O 128º não tem ainda autorização para acontecer. Foram suspensos os próximos cursos por decisão de Sua Excelência o General-Chefe de Estado-Maior do Exército. Só uma instituição muito forte, muito determinada e muito prestigiada é que não hesita um instante a tomar estas decisões. 4 de setembro. Da primeira prova de treino resultarão 2 mortes. 6 outros aspirantes a comando são internados em estado grave. O Ministério Público acabaria por constituir arguidos 9 militares. Todos os militares integrantes do curso foram ouvidos com a finalidade última de apurar eventuais responsabilidades, mas sobretudo para rever procedimentos que permitam eliminar a margem de risco que causou estas terríveis e inaceitáveis fatalidades. Não está em causa a extinção dos comandos, mas há que apurar se não estão em causa práticas ou comportamentos concretos que para o futuro não podem voltar a ser adotados. Um capitão médico é agora o único a ser efetivamente responsabilizado pelas mortes. No regimento de comandos fala-se em honra, invoca-se sacrifício, pede-se justiça. O tempo da justiça não pode ser condicionado, ou pior, substituído pelo tempo mediático, sendo ignóbil a exploração gratuita da dor e do luto e o julgamento sem culpa provada em horário nobre de militares, também eles com famílias e filhos menores, expostos como meliantes, quando, até prova em contrário, apenas tudo fizeram para cumprir o seu dever. E pelos comandos, oficiais! Sargento! Praças! A sorte protege os audazes e acrescenta-se no regimento os mais bem preparados. Os comandos não abdicam de um treino exigente, no fim do qual, por norma, metade dos candidatos não chega a usar a boina vermelha. 160 destes homens partem em breve para a República Centro-Africana ao serviço das Nações Unidas. Substituem tropas francesas no terreno desde 2013. A missão é de combate e segurança. O ambiente hostil, o risco considerado elevado. Meu convidado neste Jornal 2, Azeredo Lopes, Ministro da Defesa, boa noite, bem-vindo. Boa noite. Em que ponto está o inquérito interno que prometeu com celeridade para se saber por que morreram estes 2 comandos? Há um inquérito que foi determinado de natureza disciplinar para verificar em que circunstâncias ocorreram estes factos, e esse inquérito está próximo da conclusão e suponho que esteja também para breve. E depois há um segundo inquérito, não é menos importante, de caráter mais geral, que foi determinado pelo Exército para verificar as circunstâncias em que ocorre a instrução nos cursos de comandos. Portanto, nós estamos a falar, em primeiro lugar, de apurar aquilo que ocorreu a 4 de setembro, e aqui já temos a intervenção tanto do Exército com a sua competência disciplinar, como também, por outro lado, do Ministério Público e agora do Poder Judicial, e temos, em segundo lugar, um inquérito, também ele determinado pelo Chefe de Estado-Maior do Exército, esse para verificar as circunstâncias e o que é que pode eventualmente ser corrigido quanto à formação dos comandos, se porventura, se entender, se esse inquérito verificar que as condições dessa instrução podem aumentar a probabilidade de factos dessa natureza ocorrerem e se houver a hipótese de alterações que os evitem.
Não teremos aqui demasiadas entidades a investigar os mesmos factos. A Justiça Normal, temos o Código e a Justiça Militar, temos a Polícia Judiciária, a Polícia Judiciária Militar. Há articulação entre todas estas entidades? Vamos lá ver. Há dois inquéritos. Um que foi determinado pelo Ministério Público e onde a Polícia Judiciária Militar tem uma competência inicial, mas dependente, neste caso, do Ministério Público, e, portanto, o Poder Judicial, se assim possa exprimir, e depois tem um outro, de natureza disciplinar, que cabe, evidentemente, à estrutura hierárquica, que é chefiada pelo chefe de Estado-Maior do Exército. Portanto, são dois... Mas podemos ter conclusões diferentes. Podemos ter a Justiça a dizer que há culpados por uma morte e os militares... Teoricamente podemos, até porque aquilo que justifica um juízo sobre a existência de um ilícito disciplinar não é necessariamente aquilo que justifica a existência sobre a prática de um comportamento tido como criminoso. Portanto, evidentemente pode haver conclusões diferentes e isso não é sequer contraditório. E, portanto, aquilo que foi importante decidir no plano político foi, em primeiro lugar, que houvesse uma garantia pública de que os factos seriam, na medida das nossas possibilidades, apurados, e isso envolvia tanto a intervenção do Poder Judicial e, no fundo, a intervenção inicial do Ministério Público, quanto, do ponto de vista do Exército, a averiguação dos factos à luz de uma abordagem, essa não de ilícito criminal, mas de ilícito disciplinar. No fundo, olhando para os códigos dos militares e para o funcionamento deste curso dos comandos. Não, olhando, no fundo, para uma obrigação que é pública e que não contende com a autonomia das Forças Armadas, que não contende com a autonomia do curso de comandos e da sua instrução, que não contende nem implica qualquer interferência por parte do Ministro. Eu não interferi em rigorosamente nada. Aquilo que eu determinei, e aqui o assumo, é que em quaisquer circunstâncias haveria um apuramento da verdade dos factos quanto àquilo que ocorreu a 4 de setembro, qualquer que seja essa verdade. Causou algum mal-estar esta investigação tão transparente, tão alargada a estes factos? Ouça, a mim não me causou seguramente e não compreendo que possa causar mal-estar. Se causou mal-estar, é alguém que tem a pele demasiado sensível e que eu, aliás, não consigo compreender do ponto de vista do sentimento. Eu não consigo compreender... Mas dentro da instituição, o regresso destas pessoas que foram presas aos comandos outra vez. Hoje não esteve o comandante da Polícia Judiciária Militar no final do curso dos comandos, sendo ele também comando. São sinais... Não, vamos lá ver. O regresso ou não regresso de quem foi objeto de inquérito por parte do Ministério Público, eu não tenho rigorosamente nada a ver com isso. Isso tem a ver com o exercício de uma função que é a do Poder Judicial e onde não deve intervir aquele que é o responsável político pela defesa nacional. A circunstância depois sobre se está este ou se está aquele, eu peço desculpa, já são questões de natureza quase social que não me cabe a mim, evidentemente, avaliar. Olhando para os comandos, vai partir um grupo para uma missão importante na República Centro-Africana. Muito importante. Vamos continuar a ter comandos. Vai começar um novo curso quando? O novo curso, como aliás foi dito desde o início, poderá recomeçar, se for esse o caso, quando houver o conhecimento das conclusões do inquérito terminado pelo chefe de Estado-Maior do Exército. Isto significa que é o chefe de Estado-Maior do Exército, como aliás ele hoje explicou aos órgãos de comunicação social, que analisa as conclusões do inquérito que ele próprio determinou e de que evidentemente me deu conhecimento e teve evidentemente e terá sempre o meu apoio neste tipo de circunstâncias, e é depois ao chefe de Estado-Maior do Exército que cabe determinar o que é que se deve fazer antes de se determinar o levantamento da suspensão dos cursos de comandos. E, portanto, só teremos novos comandos quando soubermos o que é que aconteceu efetivamente. Sim, mas o que aconteceu efetivamente não é isso que é que está em causa. O que aconteceu efetivamente é determinado pela investigação judicial e pelo inquérito de natureza disciplinar determinado pelo Exército. Está em causa o plano de formação. Está ligado também o inquérito que se refere à natureza do plano de formação é outro inquérito, ou seja, que não olha ao que aconteceu, mas que olha às circunstâncias que determinam a instrução dos comandos, e esse inquérito vai ser conhecido, como aliás o próprio chefe de Estado-Maior do Exército declarou, até ao fim da segunda semana de dezembro, e portanto dentro em breve saberemos que conclusões e que coisas a corrigir, se for esse o caso, haverá. A Força Aérea tem várias missões, mudando de tema e num outro tema importante. Uma delas, defendeu aqui numa entrevista também neste Jornal 2, deveria ser o combate a incêndios. Já percebemos que vai ser o combate a incêndios. Em que moldes?
Vai ser, isto é uma questão que está em estudo e que, aliás, já mereceu pronúncia, nomeadamente pelos responsáveis da Administração Interna, pela minha colega e pelo Secretário de Estado, pela minha colega Ministra da Administração Interna e pelo Secretário de Estado da Administração Interna. Do que se trata é de analisar, à luz de realização de missões de interesse público, se há ou não consenso quanto à necessidade da realização dessas missões. E creio que, pelo historial notável que a Força Aérea tem no transporte de doentes ou na execução de missões dessa natureza, que ninguém hoje discute a vantagem da Força Aérea ser envolvida. A Força Aérea vai operar os meios do Estado, por exemplo, quando acabar este concurso? Vai comprar meios a pensar nos fogos? Como eu disse na altura, e porque é que eu considerava inevitável que a Força Aérea pudesse estar envolvida nesse combate aos incêndios, a aquisição que se prevê não só de helicópteros ligeiros, como também de um avião de transporte médio, pode incluir-se nessa aquisição a aquisição de kits para combate a incêndios. Seria absurdo estarmos a fazer, num tempo de enorme escassez, um investimento muito significativo e não acoplar a esse tipo de equipamento também essa possibilidade de combate aos incêndios. É sabido, por exemplo, que o KC-390, para quem não gosta destas siglas, que é um avião de transporte que é produzido pela Embraer, mas tem uma forte componente portuguesa devido à parte industrial e de concessão que partiu de Portugal e que está em Portugal, neste caso em Évora. É sabido que essa é uma das hipóteses que estão que estão na mesa e que poderá vir a ser determinada se for esse o caso. Isto quer dizer o quê? Que, inevitavelmente, no futuro próximo, não só por vocação, como também por necessidades de reequipamento, a Força Aérea poderá estar disponível para esse tipo de missões. Olhando para este cenário internacional, com mudança nos Estados Unidos, com o que está a acontecer a leste, esteve na Alemanha ontem a conversar com a Ministra da Defesa sobre estratégia europeia de defesa. Vamos ter exército europeu dentro de pouco tempo? Não, nem dentro de pouco, nem eu antevejo que se entre dentro de médio tempo. Do que se trata é de garantir que a União Europeia, que atravessa, e seria estultícia estar a negá-lo, que atravessa um período bastante difícil. O Brexit foi um momento difícil para a União Europeia, mas para além disso há ainda muito para consolidar e estamos perante desafios importantes, nomeadamente a sucessão de datas eleitorais que aí vem. O referendo italiano, por exemplo, independentemente do seu resultado, uma ameaça relativamente à estabilidade da União Europeia e à estabilidade do euro, mas independentemente... Será uma ameaça com o Reino Unido a querer uma outra posição na NATO ou até estar fora da NATO? Não, a saída do Reino Unido, em primeiro lugar, ainda não se concretizou. Mas independentemente disso, só veio acelerar uma discussão que resultava da necessidade de percebermos que se 22 dos membros da NATO são da União Europeia, não fazia sentido que não desenvolvêssemos também na União Europeia com uma relação de complementaridade e, sobretudo, com uma não duplicação de meios, que não enfrentássemos a questão da globalidade das nossas necessidades de defesa. Isto significa o quê? Isto significa que a União Europeia, mais tarde ou mais cedo, está perante a necessidade de dar passos em frente nesta matéria, sem nunca perder de vista duas coisas principais. Primeiro, que a construção de uma defesa europeia, que resulta, aliás, da estratégia global para a União Europeia e do plano de implementação na área de defesa que irá ser aprovado até ao final deste ano. Se essa necessidade é um dado objetivo, não pode transformar-se numa forma de darmos saltos em frente sem antes termos resolvido os saltos que estão atrás e que ainda não conseguimos dar, nomeadamente na esfera da União Económica e Monetária, na estabilização política da União Europeia e dos seus processos de decisão e do reforço de mecanismos de coesão que infelizmente ainda não estão alcançados e vê-se o efeito telúrico quase que isto tem tido. Vai ignorar o que Donald Trump disse sobre a NATO, sobre as faturas da NATO, sobre o que as poderá faturas da acontecer? NATO? Eu não vou, se há coisa que não posso fazer e ninguém de bom senso fará, é ignorar ou ter por irrelevante aquilo que diz o presidente eleito dos Estados Unidos, qualquer que ele seja. Mas essa não é a questão. A questão é que, se olharmos para o discurso político dos dois candidatos principais de então, Donald Trump e Hillary Clinton, mudava a verve, mudava talvez o tom, mas a substância era essencialmente a mesma daquilo que os Estados Unidos já vêm dizendo há bastante tempo. E também praticando, desinvestindo de alguma forma na Europa.
desinvestindo talvez de forma simbólica, não propriamente de forma financeira. Para ter uma noção, só para o flanco leste, o atual orçamento dos Estados Unidos prevê um investimento de 4 mil milhões de dólares. Não estamos a falar de coisa pouca. Os Estados Unidos anunciaram um desinvestimento muito importante na missão do Afeganistão e na Cimeira de Varsóvia, o Presidente Obama decidiu que afinal iriam manter intacto esse envolvimento. Mas é verdade que nós necessariamente estamos perante a obrigação de uma partilha de responsabilidades, nomeadamente financeiras, que até agora íamos conseguindo, ou tínhamos conseguido até agora evitar. Isto mais que a ameaça está mais perto. O que está a acontecer com a ameaça Rússia, está mais perto. com a deslocação de mísseis, com os voos constantes. Sim, Portugal tem considerado que tanto como a questão da Frente Leste, ou até mais importante em termos substanciais do que a Frente Leste, com o flanco leste, para não falar em frente, para não atribuir a isto uma dimensão militar, é mais importante olhar para aquilo que ocorre a sul. E se virmos os momentos determinantes estão a aproximar-se, o assalto a Mossul e o ataque a Raqqa, na Síria, dois dos principais bastiões do Daesh, nós percebemos que, inevitavelmente, aquilo que antes pareciam fronteiras ou factos longínquos, representam hoje praticamente a fronteira externa da nossa segurança. E daí a importância muito grande da representação portuguesa, e é bom que se fale dos comandos não propriamente no lado negativo, mas ou só neste no lado lado, importante ou só da no República lado Centro-Africana só estarão comandos. Não é só no lado negativo, é um lado que, enfim, que é patológico, porque estamos a falar de factos que ainda não conhecemos e relativamente aos quais aparentemente não faltam catedráticos, que toda a gente percebe daquilo que aconteceu a 4 de setembro. Eu não percebo, porque eu não sei o que lá aconteceu, mas sei o que vai acontecer. Sei que os comandos, mais uma vez, vão ter uma representação muito significativa por escolha política e com intervenção do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas na dimensão operacional, vão ter um papel muito importante a representar Portugal e a capacitar Portugal do ponto de vista internacional na área da defesa. Porque vão para um teatro de operações que é muito duro, que é a República Centro-Africana. Já provocou vítimas nos franceses. Já provocou vítimas e estamos a falar, evidentemente, de uma missão que é realmente difícil e, portanto, não vejo prova mais evidente de uma representação simbólica da importância dos comandos e, em geral, das nossas forças especiais, do que justamente esta participação consistente, credível e prestigiante para Portugal nas diferentes missões internacionais. E a Europa poderá ter que fazer outras intervenções, nomeadamente na Síria ou no Iraque? A Europa não vejo como, até porque... NATO? Mesmo a NATO, como sabe, tem tido imensa hesitação em alterar a configuração do seu envolvimento na luta contra o terrorismo transnacional. Estados Unidos e esta coligação flutuante a resolver o problema? Eu não sei se ela é flutuante seja de ser. Portugal participa nessa coligação e não é nada flutuante. Portugal tem tido um papel muito importante no treino das forças iraquianas e tem uma presença consistente de 30 militares que também honram Portugal em Besmaia, no Iraque, e a coligação anti-Daesh, que é muito alargada, mais alargada, aliás, do que o número de membros da NATO, tem conseguido, como é visto e como é patente... Flutuante pelo envolvimento dos parceiros. Perdão? Digo flutuante pelo envolvimento dos parceiros. Como em geral... Olhamos para o que aconteceu ontem nos arredores de Mossul e são os americanos. Olhamos para o que está a acontecer no lado sírio e são os russos a liderar e a assumir. Sim, eu não diria a liderar e a assumir, falaria talvez do maior protagonismo e da natureza das operações de cada um destes Estados. Se falar na Rússia, está a falar de um teatro de operações crucial como é Alepo. Se falar do Iraque e dos Estados Unidos, pensa naturalmente em Mossul, mas há muito mais para além destes dois países e, evidentemente, se estivéssemos a falar apenas destes dois países, posso garantir que os resultados que estamos a conseguir no terreno onde Portugal, repito, tem tido muito mérito, seriam muito menos entusiasmantes do que são agora. Sr. Azeredo Lopes, foi um prazer tê-lo aqui nestas voltas de entrevista em direto com o Ministro da Defesa, com as missões internacionais onde vão estar comandos e a investigação que ainda decorre.